7h22, de volta com Folha no Ar, primeira edição, nesta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Hoje o programa recebe o presidente da Câmara de Vereadores de Campos, vereador Fábio Ribeiro. Primeiramente, antes do seu bom dia, te parabenizar pelo cargo, presidente, né, pela vitória, né, pela expressiva vitória, 24 votos com uma abstenção, né? E desejar boa sorte, acima de tudo, aí também nessa nova empreitada aí. Bom dia, vereador Fábio Ribeiro, presidente, é um prazer recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo. Bom dia, amigo Cláudio, aquele que levanta a gente 6 horas para estar 6h30 juntinho ali. Bom dia, Luiz, prazer falar com você, falar com os amigos aí da Folha no Ar, né? É realmente muito especial. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe nesse dia e que a gente possa estar contribuindo aí para Campos, né, através dessa entrevista. Bom dia, Fábio. Obrigado novamente pela presença. Parabéns mais uma vez pela vitória. Deixar claro, no bloco anterior, quando falei oposição, quase sem oposição, logicamente, você falou, no intervalo aqui é fato, foi uma abstenção de Marquinho, né? Mas, enfim, é uma posição diferente dos mais 24, são 25 vereadores. Mas vamos começar pelo começo, aqui na pauta. Análise da eleição de novembro. Primeiro, o executivo, que sempre chama mais atenção, né? Embora você tenha vencido para o legislativo, seja fruto dos vencedores do legislativo, a sua presidência. Mas primeiro é do executivo, porque eu vi aqui alguns vereadores após a eleição do primeiro turno para o executivo. E eu vi até vereador aqui dizendo, cada um, logicamente, que puxa sardinha para o seu lado, né? A brasa para a sua sardinha. Que, os votos que eu apoio, que eu dei a Vladimir, os votos que eu dei a Vladimir na pedra. Pô, eu não vou dizer, mas o Vladimir deu por 20 pontos na pedra. O negócio foi nas outras zonas que ele manteve a diferença razoável na 7,6 e na 96, perdão, na 7,6 e na 29, e manteve a diferença mínima na 7,5, que, no meu entender, foi responsável pela vitória. Até por ser a mais densa zona eleitoral de Campos. Mas como é que você, enquanto analista político, viu a eleição executiva? Bom dia. Bom dia, Luiz. Comparando, né, primeiro turno com o segundo turno, né, você vê que Caio cresceu 20 mil votos na pedra, não é isso? Mas Vladimir cresceu 4 mil. Então, realmente teve uma contribuição da pedra aí também nesses 14 mil que Vladimir cresceu do primeiro para o segundo turno, não é? Na questão da 129 e da 76, isso realmente o nosso grupo é bastante forte nessa zona eleitoral, tanto é nessas zonas eleitorais, tanto é que eu mesmo, a maioria da minha votação foi nas duas zonas, praticamente eu me elegi nas duas zonas, na 76 com a 129, não é? 700 votos na 76 e quase 1.000 votos, 998 votos na 129, quer dizer, eu já estava, já estaria eleito, já que o nosso último candidato eleito, o Cassiano Tavares, teve 1.500 votos. Então, isso aí foi normal. Agora, o desempenho, né, no segundo turno do Caio Viana foi uma coisa realmente que a gente não estava, né, prevendo isso. Você mesmo falou aqui, e eu concordo contigo, que a atuação do Rodrigo Bacelar no primeiro turno é o que garantiu o segundo turno, né? Você foi perfeito nisso aí, né? Porque ele pegou o Dr. Bruno Calil, que a gente era um desconhecido, não é? É meu amigo até, lá de Vila Nova, lá de Santo Eduardo, mas para a população desconhecido. E conseguiu, não é, que Bruno Calil tivesse 30 mil votos. Então fez com que realmente, né, tivesse o segundo turno. Mas eu acredito, não é, que essa composição dos vereadores
né, com o Vladimir, ele, se não trouxe os votos que nós esperávamos, pelo menos não fez com que Caio crescesse mais. Porque se o Rodrigo apoiasse o Caio, né, realmente isso aí poderia o Caio poderia ter avançado mais. E eu acho que agora, não é, passado tenho certeza que passado a eleição, o que a gente tem que buscar é a união política, não é? Buscar a união política, ainda tentar a união política com o deputado Rodrigo Bacelar, que é muito importante para Campos. Não é? A gente não teve uma vitória, não teve uma derrota na presidência da Câmara. A gente teve, sim, conversas e um entendimento em que o vencedor, né, foi o Vladimir Garotinho, e que precisava dar uma governabilidade para o prefeito, para ele governar, não é? Dar uma tranquilidade, né, no Poder Legislativo. Não é você estar alinhado, né, o Poder Legislativo com o Poder Executivo, porque você sabe que os poderes têm independência e autonomia. E a gente, institucionalmente, né, independente que eu seja do Grupo Garotinho, que eu seja o presidente, né, do PSD, que é o partido do Vladimir, a gente tem que institucionalmente garantir isso, né, a independência, a autonomia. E isso é um dos projetos que nós temos lá. Nós precisamos, Luiz, eu estava conversando com o Cláudio mais cedo, né, de parcerias com todos os setores, para que a gente possa estar levando o cidadão de volta para a Câmara e a Câmara de volta para o cidadão, ou seja, aproximar, não é, a população, né, porque eu estava até conversando com você agora em off, a Câmara teve 80% de renovação. Tudo bem, não foi uma renovação, mas você vê no cenário político, né, vários atores que já estiveram presentes. Mas teve a renovação. Né? O eleitor disse não, pelo menos eu entendi, né, se você achar diferente, disse não ao modelo, né, da Câmara até da gestão passada, da legislatura passada. Então, a gente precisa ser mais atuantes, estar atentos aos problemas, não é? Não, tipo assim, nós somos fiscalizadores do Poder Executivo. Fiscalizador do Poder Executivo, você pode ajudar ao prefeito, né, nos serviços públicos municipais. Então, a gente tem que estar atento, porque a Câmara passada, aquela que ficou muito alinhadinha, aí sim, representou um puxadinho do Executivo, do SESEC, não é? O modelo foi reprovado pelo eleitor. Então, nós temos que buscar agora parcerias para que todos nós, 25 vereadores, aí a gente tem que pensar nos 25 vereadores, tenham um trabalho, né, um desempenho mais atuante, não é, junto ao cidadão. Entendeu? Então, e aí eu acho, né, eu tenho certeza, né, que a participação do deputado Rodrigo Bacelar, você falou muito bem, né, é um deputado que tem influência no Tribunal de Justiça, no TCE, que tem influência na LERJ muito, né, junto ao presidente, tanto é que eu acho que ele é até líder do governo agora, não é isso? Ele é líder do governo do Estado, na LERJ. Então, quer dizer, é um deputado que tem muito a acrescentar ao nosso município. O nosso município precisa de todas as ajudas. Nós precisamos. Não é? Hoje, nós temos na composição da Câmara vereadores que têm acesso, não é, a deputados, a senadores, e que a gente vai estar, não é, incentivando esses vereadores a buscarem, não é, verbas federais, estaduais para o nosso município. Não é? É o famoso dinheiro novo. Não é? O dinheiro novo vai, né, a gente fazer com parceria. Não é? E, por outro lado, a gente tem a compreensão que as despesas, né, o custo do governo municipal tem que diminuir. Então, a Câmara também vai ser importante nessa diminuição de despesa, porque você tem que aumentar a receita, não é? E diminuir a despesa para que você mantenha o custeio. A gente tem um desafio muito grande na folha de pagamento. Desde que eu comecei aqui a dar entrevista, você pontuou muito bem, nos painéis que a Folha promoveu
isso aí foi uma coisa constante, né, que você tem que diminuir o custo e principalmente a sua folha de pagamento. Nós vamos estar realmente aí colaborando, não é? Porque a gente entende, não é? Porque esse custo tem que ser diminuído. Para quê? Para que realmente, vamos dizer, nós tenhamos uma sobra, a gente está sendo muito otimista, para investimentos. Porque você sabe muito bem o que faz o desenvolvimento são os investimentos, não é isso? Apesar de eu defender também que uma folha de pagamento em dia, né, um reajuste de servidores, também faz movimentar financeiramente o município, porque você tem uma folha aí de 72 milhões, não é isso? Então, é um dinheiro que realmente precisa circular. E circular, a gente precisa ter essa sabedoria. Fábio, você falou sobre vários assuntos, e inclusive para a roda que você quiser, mas você adiantou algumas coisas. Eu queria falar mais da eleição da mesa no segundo bloco e da questão da crise financeira, que talvez não, certamente, esses 11 painéis que você citou, eu fiz os 11, com 34 especialistas da sociedade civil organizada, das mais diversas áreas, é o principal problema de Campos, isso não há sombra de dúvida. Vou deixar ele para o terceiro bloco. Nesse primeiro, eu queria me prender mais a sua capacidade de análise eleitoral mesmo de novembro. Você falou, por exemplo, e reconhece que a atuação de Rodrigo foi muito importante, Rodrigo Bacelar, no primeiro turno e provocou, como eu disse, você concorda, a existência do segundo turno. Agora, outro Rodrigo teve atuação quase fundamental no segundo, que foi o Rodrigo Neves. Essa tirada de diferença de Caio, que gerou uma diferença, a vitória de Vladimir, mas com uma diferença muito menor do que todos imaginavam anteriormente, se deu a atuação de Rodrigo Neves. Encurtou, passou bem na 98, 20 pontos, encurtou na 129, encurtou na 96, mesmo sendo zonas, como você disse, tradicionalmente garotistas, às quais você atribui sua eleição corretamente, e encurtou pela diferença mínima de 1 ponto na 75. Né? Como é que você viu essa atuação de Rodrigo Neves no segundo turno? Não, eu achei ele bastante atuante, concordo contigo, mas durante o segundo turno, só para registrar, os sintomas de Covid, que eu já peguei Covid, né, voltaram. E eu fiquei mais em casa, e eu vi o seguinte, o Caio Viana, o programa Caio Viana de TV, realmente, estou falando disso que eu já falei isso lá dentro, deu um show no programa de Vladimir no segundo turno, entendeu? Então, isso aí, no meu modo de entender, não foi só o Rodrigo Neves. Eles tiveram uma estratégia política, eleitoral, não é, voltada, e aí a gente está falando política, né, ao antigarotismo. Eles souberam explorar isso muito bem eleitoralmente, entendeu? Porque você não via o Caio Viana com proposta nem com passado. Ele via a questão eleitoral do antigarotismo. Então, isso aí foi muito bem explorado, principalmente no programa eleitoral. Teve, sim, eu concordo contigo, teve uma participação muito grande aí do Rodrigo Neves, né? Até os próprios atores lá de Niterói estiveram presentes aqui, deputado Chico D'Angelo, né? Paulo Ramos, né? Vieram realmente... vieram realmente... Brizola, né? O Brizola. Então, quer dizer, vieram realmente aqui reforçar o Caio Viana, né? Mas eles também tiveram uma estratégia política dele muito forte ao antigarotismo. Tanto né, que até mesmo nos debates, não é? Os debates, a posição do Caio era de franco atirador, né, em cima do Vladimir, não é isso? Da questão, né, dos pais. Então foi uma coisa até mesmo que a gente não via proposta. Por quê? Porque ficou ali, aquilo ali, tinha hora que até minha esposa conversava, Fábio, mas cadê as propostas? Cadê o debate? Entendeu? Então, o próprio debate da Folha, não é?
Foi o mais quente de todos. Hein? Foi o mais quente deles. Foi o mais quente, né? Mas para mim foi o melhor desempenho de Vladimir da Folha, entendeu? Porque eu acho que isso aí, eu estou falando da minha visão, tá? Tem muita gente no meu grupo que discorda de mim, que no debate da Inter TV, né, o Vladimir perdeu o debate. Perdeu por pontos. Perdeu, entendeu? Na minha opinião, né, perdeu por uma pergunta. Por uma resposta, né? Por uma pergunta do Caio, uma resposta, né? Uma resposta do Caio. Então, quer dizer, mas isso aí foi uma estratégia. Então, não foi só o Rodrigo, eu concordo contigo. Isso aí, né, também foi bom para nós, por quê? Porque nós hoje, nós sabemos aonde nós temos que atacar. Nós temos que dar credibilidade ao governo, atuar realmente na pedra, né, também junto a opinião, né, aos formadores de opinião, para a gente dar realmente, a gente passar vamos dizer, a conquistar esse eleitor que muitas vezes não vota na gente por preconceito, né, por um preconceito. Então, a gente tem que realmente recuperar aquilo que eu falei, você recuperando o equilíbrio fiscal, você tem que passar a investir. E investir, né, quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, aí a gente vai falar da questão de crise, mas estou falando de análise política, estou dando um exemplo só para você recuperar o eleitor. A questão da empregabilidade. Né? Quando você melhorar a empregabilidade, o bem-estar social melhora. E aí a pedra vai sentir isso. Né? Quando você, por exemplo, faz uma ação, né? Até o próprio Cláudio disse aqui ontem, nós já entramos com limpeza no farol, com mutirões da casa, no canal Campos Macaé, não é isso? Os terminais, como o Vladimir anunciou na campanha, né, já foram extintos, né? As vans já estão levando os seus passageiros ao centro. É lógico que não é uma coisa que a gente está fazendo tipo um laboratório, porque a cidade, aproveitando que a cidade também, né, tem a questão das férias, apesar da pandemia, a gente sabe que nas férias existe um menor trânsito. Então, quer dizer, tudo isso a gente está colocando, mas a gente tem que dar respostas. Se a gente, se o nosso governo, o governo do Vladimir Garotinho, for eficiente em dar respostas em que o eleitor, principalmente aquele eleitor que disse não, né, ao garotismo, né, nesse segundo turno, a gente vai realmente conquistar. Porque o que esse eleitor quer ver Campos crescer. Eu acho que todo mundo quer ver Campos melhorar, né? Ter condições de empregabilidade, ter uma saúde que funcione, uma educação eficiente. Então, acho que a gente agora está com... Eu sou muito, assim, de toda crise, é uma oportunidade. Nós estamos com uma crise política, eu não tenho a dúvida, nós estamos na crise política, a população não está confiando nos políticos. Então, nós temos agora essa oportunidade de crescer. A gente tem que ser bastante, o que eu digo lá na Câmara. Eu também, né, eu converso com meus colegas, e ontem estava conversando com o Nildo Cardoso. A gente tem a mesma opinião. A gente tem que conquistar, não é, a população, não é, de volta. Não é, porque essa renovação foi uma renovação muito assim, para mim, foi muito visível a desaprovação do cidadão campista com a Câmara Municipal daquele modelo. Entendeu, Luiz? Então, eu acho que politicamente, eu estou falando com você, estou analisando, estou falando vários temas sim, mas estou falando a questão política lá de novembro. A palavra descontentamento, né, para mim, ou reprovação do político, foi muito forte. Primeiro, a reprovação ao governo Rafael Diniz, certo? Então, tanto é que o Caio Viana e o Vladimir Garotinho foram para o segundo turno, que são candidatos de base popular. Todos dois. A base do Caio Viana e do Vladimir é base popular. A gente sabe disso, né? Só que na pedra... Já foram o mesmo grupo, né? Na pedra, se você for parar para pensar, a origem é a mesma. Mas na pedra, a rejeição nossa é maior. Então, nós temos que avançar
não é? A gente não tem que ficar parado nessa rejeição. Agora tem uma oportunidade, eu estou muito assim animado com isso, né? Porque o Vladimir tem uma visão, né? Essa visão também, nós temos que avançar, e aí trazendo políticas públicas de qualidade para que nossa cidade se desenvolva, entendeu, Luiz? Então, é difícil pelo contexto, aí no outro bloco a gente vai conversar sobre isso, a questão financeira, mas também não é impossível. E uma medida aí, é por isso que eu vou fazer um apelo ao deputado Rodrigo Bacelar. Vamos agora esquecer a rivalidade eleitoral e vamos pensar em boa política. A política nossa tem que ser em favor de Campos do Goytacazes. Nós não podemos ter bandeiras partidárias neste momento. Nós temos que ter um consenso. Nós temos que buscar, né, a opinião, aí eu vou avançar mais uma coisa, a opinião tirada nos painéis da Folha, a opinião das universidades, aquilo que as universidades estão pensando, a opinião das associações de moradores, a opinião dos cidadãos comuns. Nós temos que avançar, não é hora de você, no governo começando, nós estamos aí dia 5 de janeiro, praticamente o 5º dia de governo, porque o Vladimir trabalhou, né, desde o dia 1º, e já vem uma opinião contrária, dizer que o Bacelar é contrário a Garotinho. Rapaz, mas nós sabemos disso, mas nós temos que pensar em Campos. Nós temos que sentar e pensar em Campos. Nós não podemos acirrar essa briga. Deixa para acirrar isso no ano que vem, que vai ser um ano eleitoral. Agora, esse ano, nós temos que trabalhar, porque Campos precisa recuperar sim. Né? A gente tem um desequilíbrio aí fiscal muito grande. Nós temos serviços municipais que foram paralisados, uma questão de hemodiálise, transporte de pacientes de hemodiálise, a gente tem que retomar. Estou dando um exemplo aqui, a questão realmente da limpeza, da coleta de lixo, caiu muito. Nós chegamos a ter 2 equipes só na Vital Engenharia, quando o normal eram 10 equipes. Então, quer dizer, tem que ser, os serviços nós temos que buscar, mas quem vai dar esse suporte? E o eleitor de novembro de 2020, né, desse ano, disse, é a união. Nós temos, porque o discurso do candidato vencedor na majoritária, o Vladimir Garotinho, era de paz e união. O discurso desse humilde colaborador que está aqui falando com vocês era de paz e união. Então isso é importante. A gente está eleito, nós fomos eleitos, com o discurso da união, da paz. Então a gente tem que continuar, não basta ter o discurso. Nós temos que continuar agora com a ação. Agora nós estamos investidos nos cargos. Então nós temos que buscar, sim, a nossa união. Então, pensando naquilo que o eleitor, né, nos disse em novembro, é que eu faço esse apelo ao deputado doutor Rodrigo Bacelar, que é realmente um grande advogado, que tem influência, que é um grande político, articulador, que agora, né, some, não somar o Garotinho, mas some por Campos, né, some, porque a gente precisa agora de paz e união. Fábio, estamos falando da 98, das primeiras ações do governo, isso está nesse bloco também como tema. O Cristiano Abreu Barbosa noticiou no blog dele, causou muita repercussão. Eu acho que na 98, onde você falou em recuperação, e realmente uma diferença que há entre o garotismo e o arnaldismo, que tem a mesma matrix, mas depois se bifurcaram, é que a rejeição do garotismo na 98, que o arnaldismo não tem. E não é nada mais emblemático para 98 do que o Flamboyant, por exemplo. É um bairro emblemático da 98. E Cristiano Abreu Barbosa registrou que o governo Vladimir, no início, ele acabou com o lixão que estava instalado numa das praças do Flamboyant. Você acha uma coisa emblemática? Que outras ações você acha que o governo Vladimir precisa imprimir para deixar uma cara marcada logo nesses primeiros dias do governo? Olha só, nós temos aqui, eu vou falar de maneira bem rápida, bem sucinta, mas nós temos hoje, basicamente, é o custeio, que aquilo já falei, a questão da folha de pagamento. Campos precisa ter um serviço eficiente de zeladoria, né, de você cuidar das vias públicas, dos próprios municipais, né, das praças, o serviço de zeladoria. E um outro seria a questão do desenvolvimento. Aí no desenvolvimento eu coloco também a questão da saúde e da educação. Então, quando você começa a fazer o serviço
que não estava sendo feito de zeladoria, né, isso tem um impacto muito grande. Mudou, né? Você, no primeiro dia, você está fazendo coisa que deveria ser uma coisa rotineira, né, que não foi feita a tempo. Por que tem um lixão lá? Porque o serviço público não estava de qualidade. Então, quer dizer, isso realmente é aquilo que eu falei com você, quando você começa, não é, a prestar o serviço, que é isso que a população quer, Aloysio. O cidadão quer a prestação de serviço com qualidade. Aí eu digo em todos os setores. Ele quer buscar os órgãos públicos e ser atendido. Não é isso? Então, Rafael, no meu modo de entender, você é um cara que mais estudado do que eu, né? Tem questão cultural sua, mas, por exemplo, quando o modelo de governo que você aumenta os impostos e diminui os serviços municipais, isso chama-se tirania, né? O tirano é aquele que aumenta os impostos e diminui o serviço, foi o que Rafael fez. Então, nós vivemos aí, não estou falando da pessoa Rafael, estou falando do modelo de gestão, no momento de tirania, quando você, e aí é toda a nossa plataforma também de campanha, que nós vamos trazer um dinheiro novo sem aumento de alíquota, sem aumento de imposto. Nós vamos aumentar a base dos contribuintes, não é isso? Nós vamos trazer dinheiros de parcerias, né, dos entes federativos, né, de parceiros privados, mas e vamos melhorar os serviços, vamos aumentar os serviços. Então, lógico que o impacto vem. É isso que eu estou falando com você, essa é a nossa oportunidade. Essa é a oportunidade de mostrar, né, que a crise existe, que está aí, é real, né, o cidadão sentiu e sente a crise, e agora nós vamos sair dela, se Deus quiser, né, com aquele planejamento que foi feito há 10 meses com 114 pessoas, né, que o Vladimir vai colocar. Né? A gente tem que... Eu ontem estava vendo eu digo, desculpe, eu mudo de assunto assim, mas é assim mesmo. De um colega meu, o Rafael Twin, né, que ele disse uma coisa muito interessante lá no Face dele. Ele tem que cumprir as promessas da campanha. Mas se todo político fizesse isso, não é, cumprisse a promessa de campanha, né, eu acho que a gente estaria numa outra realidade na política no Brasil e no mundo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Hoje, nós temos uma crise política, sim. Existe um garotismo, um antigarotismo que a gente está vendo, não é isso? Só que a gente tem que também, Aloysio, aí eu faço um pedido a você, que você também... O garotismo, né, ele tem que ser ampliado. Não é uma coisa que tem que ser um dogma. O garotinho, meu Fábio é garotista. Eu sou, sim, o meu líder político é garotinho. Só que eu não sou ele. Eu tenho minha personalidade própria. O Vladimir é garotinho, com toda certeza, mas também não é ele, entendeu? E o próprio garotinho, ele vem se transformando, não é? Esse negócio do garotinho lá de trás, né? O próprio garotinho hoje, ele também ele se transformou. Então as pessoas realmente têm que parar com isso, parar com essa questão, com esse preconceito, né? E realmente hoje, por isso que eu estou muito motivado. Hoje é a oportunidade da gente chegar para perto do cidadão e realmente mostrar que nós temos planejamento, que nós temos pessoas em nossa equipe, não é? Que isso é importante, que o governo Rafael lá atrás faltou no governo Rafael. Nós temos pessoas competentes, né? Sejam pessoas que são da primeira experiência na gestão pública ou pessoas experientes, mas pessoas competentes para realizar a função que deva ser realizada, entendeu? Então, acho que hoje a gente tem... mas isso se faz com o quê? Se faz só com a aí eu só estou dando exemplo. Só com a limpeza lá do lixão, não. Se faz, né, com a efetividade das ações públicas. E por isso que eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas e somar forças. Hoje, a gente, né, esse discurso, esse somar forças até na época de Cabral e de Pezão, né, mas a gente tem que somar forças. Hoje Campos só tem uma solução: união e paz e diálogo. A gente tem que conversar com as pessoas, né, e depois a gente vai falar sobre a eleição da mesa. Então, a base da nossa conversa foi união e paz. A gente precisa de tranquilidade, de harmonia para cada um trabalhar.
né? Ou você acha que o vereador, quando tomou posse no dia 1º, qual a intenção dele? A intenção dele é reeleição, não é isso? E para você reeleger, no meu modo de entender, né, pensando de forma republicana, você tem que prestar serviço, você tem que mostrar serviço, você tem que cumprir as suas promessas de campanha, você tem que realmente ali desempenhar aquela função do vereador, que é, né, a questão da elaboração de leis, aprovação de projetos de lei, fiscalização do executivo e representar a comunidade. O meu modo de entender é esse. E é isso que a gente quer. Se cada um dos 25 vereadores, aí eu falo 25 vereadores, fizer realmente o que falou na campanha e o que realmente desempenhar a sua função, eu tenho certeza que chegando lá no 2024, nós teremos uma renovação bem menor que nós tivemos. Entendeu? Então, nesse primeiro biênio, aí estou fugindo um pouquinho do tema, mas nesse primeiro biênio, né, ao qual eu tive a honra, né, e a graça de Deus de ser eleito presidente, né, a gente vai trabalhar, né, muito forte para a gente dar condições para o vereador realmente ser pleno em seu exercício. Então, isso aí, e aquilo que eu falei, trazer o cidadão de volta para a Câmara e a Câmara de volta para o cidadão. Cláudio, são 7h54, você quer fazer alguma pergunta? Vamos para o intervalo. Se puder, antes rapidamente do intervalo, curta, nessa questão da projeção do governo e também pegando um pouco dessa avaliação das urnas, aparentemente o Vladimir trabalhou bem com essa questão da rejeição do garotismo. Tanto é que no primeiro turno ele ganhou com 18 votos de diferença aqui na 98. Né? E agora é governo, agora virou a coisa mudou. Como é que você analisa essa rejeição de garotinho no governo, da implicância do governo Vladimir? Olha só, quando polarizou, Cláudio, né, na minha opinião, quando polarizou, aí sim o antigarotismo, por isso que eu falo com você, não foi só o Rodrigo Neves. Aí teve a estratégia da campanha de Caio, que cresceu em cima do antigarotismo, certo? E hoje, né, o garotismo, né, que eu sou garotista, né? O garotista hoje, o que acontece? A gente tem experiência, nós temos hoje facilidade junto aos poderes do Estado, da União. Então nós temos, graças ao garotinho, graças à atuação do Vladimir como deputado, sim, né? Mas o garotinho, enquanto governador, ele fez laços muito fortes. Então essa possibilidade é graças ao garotinho. Então a influência, né, do garotismo no poder, no governo Vladimir, vai ter, é lógico que vai ter, não é? Nós temos ali o secretário de governo, o Ledil Bernardino, o presidente da Câmara é Fábio Ribeiro. A gente vai negar isso? Não vai, nós somos garotistas. Mas também vai ter a personalidade do Vladimir, vai ter a personalidade do Fábio e do Ledil. Estou falando isso, eu estou falando porque a gente pega o garotismo como dogma, mas não é. Nós não é, vamos dizer assim, nós fomos nos transformando, nos adequando, não é isso? Então, eu mesmo, será que eu estava com esse discurso de paz e união há 8 anos atrás? Então a gente tem que fazer essa reflexão, entendeu? Você é meu amigo, você sabe disso. Eu várias vezes eu fui na Rádio Continental e você sabe que eu era da Paz e União, mas também tinha mais sangue nos olhos, mais faca no dente. Então a gente tem que ver que o campus mudou, a realidade mudou, né? O campus se transformou e a gente tem que também evoluir. Então, eu estou falando, o garotismo também, ele vem se evoluindo, certo? A gente não está mais com essa questão do sangue dos olhos. Influência vai ter, mas cada um de nós temos personalidade própria. Entendeu? Perfeito. Bom, 7h57, então vamos ao intervalo e em instantes voltamos para conversar com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Campos, Fábio Ribeiro. Você ouve a Folha FM, o programa Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.